E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Novamente falando aqui do Mundial Feminino. Vemos hoje a sétima partida, né? Depois de uma pausa aí na metade, elas mudaram de cidade, né? A desafiante Leite Indi, né? Vencendo por um ponto. A atual campeã Ju precisa aí buscar para tentar levar para o desempate ou empatar o marcador e depois tentar virar também. Ainda são 12 partidas, né? Tem uma reta final ainda pela frente aí, né? Depois dessa de hoje faltam 5 partidas. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu. Na verdade, a Ju teve bem perto de empatar o marcador, mas a Leite Indi se salvou ali num final complicado, né? E manteve o seu ponto de vantagem. Mas antes de a gente começar, você já sabe, deixa aquele like e se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, é muito importante para a gente. A Leite Indi jogou seu tradicional E4, com o qual ela tinha vencido a quinta partida. E a Ju Enju mudou, né? Ela vinha jogando E5, né? Perdeu uma italiana para Leite Indi, mas dessa vez ela mudou para Caro-Kann. Aparentemente foi uma boa escolha, né? Vamos ver aqui como é que foi essa abertura. D4, D5. A Leite Indi jogou o clássico cavalo D2 para tomar em E4. Valente ao cavalo C3 também. Ao contrário do mais agressivo e mais moderno avanço, né? A variante do avanço com E5, muito popular. A Lei jogou a variante clássica, que cavalo D2, tomou em E4. E aqui a Ju jogou com bispo F5. Outra variante está muito na moda é cavalo F6, cavalo toma e tomar de E. Mas a Ju jogou de forma mais clássica bispo F5, cavalo G3, bispo G6, H4 ameaçando ganhar o bispo, H6, cavalo F3, E6. Tudo isso é teoria bastante comum. Tem gente que prefere cavalo D7 para não deixar esse cavalo E5. Aí as brancas têm a opção de avançar H5 ou não, né? No entanto, a Ju jogou E6, que é um lance provocativo, né? Provocativo porque provoca cavalo E5, que ataca o bispo de G6, centraliza o cavalo com o tempo, e depois de bispo H7, a Lei joga bispo D3, trocando os bispos, dama toma, e cavalo D7 aqui desafiando o bispo. Essa posição é teórica, muito comum jogar bispo F4, F4 aqui para reforçar o cavalo de E5, e dama E2 também é um lance aqui interessante jogado pela Leite Indi. Cavalo de GF6. E aqui ela optou pelo roque pequeno, né? Com o peão em H4 é possível rocar pequeno. Quando o peão está em H5, quase sempre as brancas rocam grande, né? Mas aqui também com o peão em H4 tem a opção de rocar grande, com bispo D2 e roque grande. Questão de escolha. A Ju, a Leite Indi então preferiu rocar pequeno, bispo E7 e torre D1, reforçando ali o peão de D4, colocando a torre na linha da dama da adversária, roque, e aqui mandou C4. Bom, tem que ficar de olho em 10 na ruptura D5 aqui, né? E aqui após o lance da Ju em Jun, dama A5, talvez mais prudente fosse jogar dama B6, ou mesmo dama C7 aqui, se bispo F4, bispo D6 é uma outra forma de jogar. Depois de dama A5, as brancas tinham uma possibilidade interessante aqui, porque o bispo agora está no A, que era trocar em D7, cavalo toma, e jogar a ruptura D5. Não dá para tomar de E, porque está caindo em E7, é claro, está voando o peão lá em H4 agora, mas se bispo por H4, D por E6, e causando alguns inconvenientes aqui na ala do rei as pretas, né? Se F6 está caindo o cavalo aqui, né? Está atacando o cavalo. E está debilitando aquela do rei das pretas. Então seria uma ideia interessante. Cavalo toma D7, D5 aqui para a Leite Indi. No entanto, ela jogou um lance de desenvolvimento, bispo F4. Deixou passar essa oportunidade interessante. Torre de A, D8. Torre D3. Essa
Esse lance tem a ideia de usar a torre na terceira fila, também de preparar uma possível dobrada aqui na coluna D. Cavalo toma E5 e a Lei Tindi tomou de peão. Poderia tomar de bispo aqui, sem nenhum problema. Mas depois de cavalo toma E5, D toma E5, jogou bem aqui a Ju, cavalo H7. Agora o peão de H4 é um incômodo aqui, né? Tá atacando o bispo. Mas a Lei tinha previsto isso e jogou cavalo E4. Então ela está sacrificando o peão de H4 pela casa D6. Aqui o cavalo vai pressionar bem aqui as pretas, esse cavalo na sexta, né? No entanto, a Jun Enjun, precisando ganhar, aceitou o desafio. Torre toma D3, dama toma D3 e tomou o peão de H4. E está bem correto isso aqui. Tem uma compensação pelo peão? Tem, mas ela precisa arriscar e desequilibrar o jogo aqui. O cavalo entrou na sexta com o cavalo D6, dama B6 defendeu o peão de B7, atacou o peão de B2 e a Ju jogou, a Lei Tindi, perdão, jogou dama E2. Torre D8 aqui jogou a Ju. Uma ideia seria voltar o bispo diretamente para E7 para evitar alguns incômodos, ataques em dama G4, dama H5, voltar logo para E7. Depois de torre D8, a Lei Tindi jogou bispo E3, atacando a dama, dama C7 e dama H5. O ponto é que agora o bispo não tem a volta direto para E7, porque o peão de F7 está caindo, né? O cavalo de D6 está atacando esse ponto. Mas a Ju aqui achou uma resposta boa aqui, bispo G5, F4, agora parece que o bispo está sem casa, novamente se for para E7 cai o F7, mas ela achou aqui o bom lance G6, e que mantém aqui a posição dela, né? Ainda com o peão a mais, uma posição sustentável, né? A Ju voltou para... A Lei Tindi jogou para F3, eu poderia voltar para H3 para manter um ataque aqui no ponto H6, mas depois de bispo E7, está atacando em D6, de todo jeito teria que defender o cavalo com C5 e as pretas teriam tempo de defender o peão com bispo F8. Portanto, a Lei Tindi voltou para F3, bispo E7, C5. Reparem esse forte cavalo aqui da Lei Tindi. Se tomar para eliminar o cavalo, vai aparecer um super peão passado protegido aqui na sexta, né? Então, tem uma boa compensação aí pelo peão, a desafiante, né? E aqui a Ju tratou de desafiar esse cavalo, minando as defesas do cavalo com B6 e buscando abrir o jogo pela coluna B, né? D4 natural para sustentar o peão de C5, B por C5, B por C5. E aqui veio torre B8. Um ponto interessante é que se tomar de bispo, né, para tentar apoiar de outra forma o cavalo, as pretas têm um forte cavalo F6, né? Esse cavalo, de forma repentina, entra no jogo de maneira bem forte aqui. Agora, cavalo D7 ou cavalo D5 são ideias, né? E se tomar, bispo toma e desapareceu o poderoso cavalo aí da Lei Tindi. Portanto, ela tomou de B, né? Agora a Ju trouxe a torre para B8 e agora a posição é complexa. Tem um peão a mais aí para as pretas, mas tem compensação ainda por conta do cavalo aqui para a Lei Tindi. No entanto, aqui a Lei jogou de maneira muito arriscada aqui. É natural o desejo de atacar aqui na lado do rei, né? Onde tem mais espaço, mas esse lance G4 aqui, que prepara algum F5, expõe bastante o rei, né? Então isso pode se tornar um problema em breve, né? E a Ju jogou muito bem aqui dama A5. De repente a torre e a dama estão entrando pelo outro lado, né? Isso pode também atingir aqui o rei das brancas. Torre F1 trouxe todo mundo aqui para lá do rei, a Lei Tindi. Dama C3, bom lance aqui da Jun Enjun. Agora se F5, né? Por exemplo, dá para jogar G por F5, G por F5, dama E5. Está desaparecendo aqui a lá do rei das brancas, né? Então ela jogou cavalo E4, tira o poderoso cavalo de D6 atacando a dama.
dama D3 e rei G2 jogou a lei Tindi. Aqui a coisa vai se complicando também, porque eles vão chegando no apuro de tempo, né? Tá no lance 32 e no lance 40 elas ganham meia hora. É uma posição muito aguda, né? Mas aqui a Ju agora tá com grande vantagem depois de torre B2 cheque. Dá para ver que o ataque das brancas não chegou. Quem está atacando com um peão a mais aqui é a Ju Anjum. Bispo F2. Dama D5, corretamente evitando aqui a troca de damas por conta do rei exposto da lei Tindi. Torre D1, dama toma 2, tomou mais um peão. E aqui a lei Tindi fez muito bem perto do apuro de tempo. A situação está bem crítica, ela veio tudo ou nada aqui com F5. Para pelo menos criar algumas ameaças, mesmo que os computadores digam que essa posição está boa para as pretas, é a melhor chance prática, ainda mais perto do apuro de tempo. E aqui tomou de E a Ju, G toma F5, dama toma F5, e aqui ela com 2 peões a mais e no apuro de tempo, entende-se a vontade de jogar sólido, né? Nós, quando ainda mais perto do apuro de tempo, a gente tem a tendência de jogar sólido, ainda mais com a chance de sofrer algum ataque aqui ao rei e tal. Aí ela jogou dama E6 e com 2 peões a mais buscando a troca de damas. Mas aqui depois de cavalo F8, com a ideia desse cavalo pular para G6 ou para E6, né? Ideia de cavalo G6, cavalo H4 cheque, provável ataque decisivo aí para Ju e teria grandes chances de empatar o marcador. Depois de dama E6, claro, ela ainda vai ter a vantagem no final, mas as brancas têm contra-jogo aqui com torre D7. E todos os peões das pretas estão isolados aqui, né? Então não é tão fácil converter isso em vitória. A Ju mandou um bispo H4, travando lá o bispo, buscando trocar, rei F1, bispo toma F2, só agora é o lance 40 e que elas ganham mais meia hora para dar uma respirada. Mandou aqui A5 a Ju, começando o avanço desse peão passado, mas torre A7 dificulta muito o progresso aqui das pretas. Veio torre B5 aqui, então, da Ju, defendendo o peão e atacando o peão de C5. Cavalo D3 defende o peão. Cavalo G5 ativando o cavalo. Aqui tem boa chance de vitória, mas não é fácil, né? Esse rei cortado aqui. Eu sempre falo que o final de torre-cavalo contra torre-cavalo ele é muito agudo e difícil de jogar na prática, porque ele tem muita tática, né? Então, com essas peças, né? Sempre tendo o cavalo no tabuleiro tem tática, ainda mais com a presença de uma torre, então não é nada fácil converter isso na prática. Aqui a lei mandou torre A6. Agora tá pegando o peão de C6, né? Rei F7. Uma ideia aqui seria disparar o peão H também com H5, torre toma C6. Agora jogar o torre B3 que ela jogou na partida, né? E se torre D6 H4 e avançando dos dois lados aqui e com boas chances de vitória. Aqui combinando também com ataque ao rei branco, né? Tem excelentes chances de vitória aí a Ju Anjum. Mas depois de rei F7, torre toma C6, torre B3. Agora rei E2, né? A Ju mais ou menos, a lei Tindi segurou aqui, né? Porque o peão agora está bem atrás, né? O de H. E as brancas têm contra-jogo com o peão C passado. Então, agora meio que a vitória ficou muito difícil, se não impossível, nesse final agudo ainda, né? Então a Ju mandou A4, torre A6, A3, cavalo F4. Agora o peão de H não avança, tem ideias de cheque para cortar o rei das pretas. Então mandou um torre C3 ali a Ju, C6, rei E7, rei D2 para desalojar a torre preta dessa casa, o avanço aqui. Torre C4 atacou o cavalo, cavalo D3,
Só que agora tá pegando o peão de A, vai trocar pelo de C, mas aí vai sobrar um material muito reduzido para ganhar aqui para Jun em Jun. E a lei aí vai chegando perto do empate. Então, rei F7, torre toma 3, torre toma C6, cavalo F4, torre C4. Ela deu um chequinho aqui para cortar o rei. O rei não pode ir para frente por conta do peão e do cavalo. Então, é sempre interessante você cortar o rei do seu adversário. Por exemplo, na última fila aqui. Então, o rei tem que ir para trás, rei F8. Mandou o cavalo H5 aqui. A lei tindia, agora tem ideias de cavalo F6 incomodar aí o rei preto e os peões não, e esse peão não avança nunca, né? Cavalo, mesmo que pegue ali o peão de E5, cavalo F3 cheque, cavalo toma E5, voltou para F4, agora está atacando o peão de E6, defendeu com torre C6 mais rei E4, as brancas estão muito ativas e os peões são fracos aqui. Cavalo C4, cavalo G6 cheque, rei E8, mandou rei D4 aqui, a lei tindir, cavalo B6, torre E7 cheque, rei D8 e torre H7 agora para pegar o peão de H, cavalo D7, torre toma H6, só sobrou o peão de E, claramente é empate, mesmo que as brancas tenham que sacrificar o cavalo pelo peão de E, o que claramente é desnecessário aqui, a posição de torre e cavalo contra a torre ainda é empate. É que tentou um E5 cheque aqui a Ju, mas a lei, de forma muito elegante, eliminou o último peão, cavalo toma E5 e depois de torre toma H6, ela dá um duplo, recupera a torre e tudo termina em empate. Então uma partida bem lutada aí, chegou perto a Ju de empatar o marcador, mas a lei mostrou bons recursos aí. E agora ela continua à frente após 7 partidas com 6 empates e uma vitória, então para desafiante. Agora faltam aí 5 partidas para o final. Então a precisão da partida foi de 94.2 para Lei Tindi, 94.4 para Jun Jun. Muito bem jogado o match até aqui. E interessante aí a escolha, a mudança aí da Jun Jun para Caro-Kann, jogando para ganhar e de pretos. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, lembrando que isso é importante para ajudar o canal a crescer. Fique ligado aí nos nossos vídeos, né? E até a próxima.